O inverno de 1847 chegara a Lavingford, com uma severidade que parecia prenunciar desgraças. Os corvos, negros como a tinta de um luto perpétuo, rasgavam os céus plúmbeos em círculos intermináveis, suas grasnadas ecoando pelos campos devastados pela geada. O vento uivava através dos vales, como espíritos condenados, arrancando as últimas folhas das árvores despidas e açoitando as janelas do imponente solar ducal com uma fúria que não conhecia piedade. Lady Evangeline Harcourt, 24 anos de idade, cabelos castanhos com reflexos de âmbar quando a luz do sol os tocava, e olhos verde esmeralda que guardavam uma profundidade de caráter raramente vista, encontrava-se de joelhos no grande salão de mármore italiano. O chão, uma extensão polida de pedra branca com veios dourados que se espalhavam como rios congelados, refletia distorcidamente sua figura curvada. Cada movimento de suas mãos, envolvidas em trapos ásperos e já manchados, era metódico, quase ritualístico, como se estivesse executando uma penitência por pecados que jamais cometera. As marcas de botas enlameadas, testemunho da passagem de cavalheiros que entravam sem o menor cuidado, como se o trabalho de uma serva não merecesse consideração, estendiam-se pelo salão em padrões caóticos. Evangeline limpava cada uma com uma dedicação que beirava o sagrado, não por subserviência, mas porque sua dignidade interior recusava-se a permitir que a injustiça do mundo exterior maculasse a qualidade de seu próprio trabalho. Do alto da magnífica escadaria de carvalho esculpido, cada degrau ornamentado com medalhões que representavam a linhagem ilustre dos duques de Lavingford através de gerações, observava uma figura de contornos severos. Nathaniel Ashford, duque de Lavingford, possuía aos 32 anos uma presença que comandava reverência imediata. Alto, de ombros largos sob o corte impecável de sua sobrecasaca azul marinho, ele ostentava uma fisionomia talhada em ângulos aristocráticos, maxilar quadrado, nariz reto e imperioso, sobrancelhas espessas que se franziam perpetuamente em desaprovação. Seus olhos, de um cinza tempestuoso que parecia refletir as nuvens que pairavam sobre a propriedade, fixavam-se em Evangeline com uma frieza calculada. Ele acreditava, com a convicção férrea que apenas o orgulho ferido pode produzir, que aquela mulher, agora reduzida ao papel mais humilhante dentro de sua própria herança, era responsável por uma trama de usurpação. O falecido tio do duque, Lord Edmund Harcourt, último detentor do título antes de Nathaniel, havia deixado um testamento nebuloso, repleto de cláusulas contraditórias e testemunhas questionáveis. Boatos haviam se espalhado pela sociedade como fogo em palha seca. Dizia-se que Evangeline, filha de um comerciante enriquecido e sobrinha distante de Edmund, havia manipulado o velho senhor em seus últimos dias, fazendo-o alterar documentos em seu favor. Nathaniel, que herdara o título por linha colateral, quando Edmund falecera sem descendentes diretos, considerara seu dever restaurar a honra da família. Sua solução fora drástica. Despojou Evangeline de qualquer pretensão, ignorou as cláusulas testamentárias que a favoreciam, declarando-as fruto de coerção senil, e transformou-a em serva dentro do mesmo solar que deveria ter sido seu lar. Era, em sua mente distorcida pela amargura, uma justiça poética. O que ele não sabia, o que ninguém além dos advogados mortos e dos documentos selados em cofres secretos sabia, era que cada palavra que ele proferia como verdade era, na realidade, uma mentira envenenada. Evangeline levantou-se lentamente, suas costas estalando com a tensão de horas dobradas sobre o mármore gelado. Ela carregava em seu porte uma dignidade inabalável, uma postura ereta que desafiava a humilhação imposta.
Seus lábios, levemente partidos pelo frio implacável que penetrava até mesmo as paredes grossas do solar, moveram-se em um sussurro quase inaudível. Uma oração, talvez, ou um juramento silencioso de que a verdade um dia prevaleceria. O duque desceu 3 degraus, o som de suas botas ecoando no silêncio sepulcral do salão. Sua voz, quando finalmente irrompeu, era grave como o trovão distante. Espero que o trabalho esteja adequado aos padrões de minha casa, senhorita Harcourt. A maneira como ele pronunciou seu nome, despojando-a do título de Lady, era uma ferida deliberada, um lembrete constante de sua queda. Evangeline virou-se para encará-lo, e pela primeira vez naquela manhã sombria, seus olhos encontraram os dele. Não havia súplica naquele olhar, apenas uma serenidade desconcertante que fez algo dentro de Nathaniel estremecer de forma imperceptível. "O mármore está limpo conforme vossa graça exigiu", respondeu ela, sua voz possuindo uma qualidade que o duque não conseguia categorizar. Era suave, mas não fraca, respeitosa, mas não subserviente. Havia nela um timbre hipnotizante, como se cada palavra fosse medida e pesada antes de ser proferida, carregando um peso que transcendia seu significado literal. O duque desceu mais 2 degraus, aproximando-se o suficiente para que o perfume quase imperceptível que emanava dela, algo entre lavanda e papel antigo, como se ela passasse suas noites lendo em vez de dormir, alcançasse suas narinas. Ele franziu as sobrancelhas, irritado consigo mesmo por notar tal detalhe. "Há rumores na criadagem", disse ele, sua voz adquirindo um tom de interrogatório, "de que passa as noites na biblioteca. Devo lembrá-la de que seu papel aqui não inclui acesso aos livros de minha família." Evangeline sustentou seu olhar sem pestanejar. Havia um brilho em seus olhos verde esmeralda, uma centelha de algo indefinível que fez o coração de Nathaniel pulsar uma vez, apenas uma vez, de forma irregular. "Eu não leio vossos livros, vossa graça", respondeu ela com uma calma perturbadora. "Apenas organizo aqueles que a poeira do tempo começa a devorar. Seria uma pena permitir que obras tão valiosas se perdessem por negligência." A palavra negligência pairou no ar como uma acusação velada. O duque sentiu uma onda de fúria atravessá-lo, mas estranhamente mesclada com algo que ele se recusava a reconhecer: admiração. Como ousava aquela mulher, aquela serva, aquela usurpadora despojada, falar com ele em termos que sugeriam falha de sua parte? "Retire-se", ordenou ele, sua voz cortante como lâmina. "E da próxima vez que eu a encontrar em algum lugar que não seja a cozinha ou este salão, tomarei medidas mais severas." Evangeline fez uma reverência mínima, apenas o suficiente para não configurar insubordinação, e recolheu seus trapos e balde. Ao passar por ele em direção à saída dos criados, uma corrente de ar frio, vinda da janela aberta, fez sua saia simples de algodão cinza ondular levemente, revelando por um instante a delicadeza de seus tornozelos. Nathaniel desviou o olhar com brusquidão, como se tivesse sido confrontado com algo obsceno. Mas à medida que ela desaparecia pelo corredor estreito que levava às dependências servis, ele permaneceu parado no meio do salão, sua respiração ligeiramente mais rápida do que deveria estar, seu pulso acelerado de uma forma que não conseguia explicar racionalmente. A tempestade lá fora intensificou-se, e o primeiro trovão da tarde rugiu sobre Levingford como um presságio. O crepúsculo chegou mais cedo naquele dia, sufocado pelas nuvens negras que se acumulavam como montanhas invertidas no firmamento. A tempestade prometida pela manhã agora cumpria sua ameaça com uma ferocidade primitiva.
Raios rasgavam o céu em ramificações brilhantes, iluminando por frações de segundo os campos ao redor do solar, como se um deus colérico abrisse seus olhos fosforescentes. Trovões seguiam-se em ondas sucessivas, tão intensos que as vidraças tremeluziam em suas molduras de chumbo. Evangeline encontrava-se no salão principal, aquele mesmo onde horas antes esfregara o mármore, agora com a tarefa de acender as velas antes que a escuridão completa engolisse o solar. As lareiras ardiam com força, mas sua luz alaranjada mal penetrava as sombras que se avolumavam nos cantos altos e nos corredores adjacentes. Ela movia-se com eficiência silenciosa, acendendo cada vela com um graveto longo que mergulhava nas brasas da lareira mais próxima. Foi durante esse ritual que uma rajada de vento particularmente violenta explodiu através do corredor leste. A porta dupla que dava acesso à ala dos aposentos privados, aquela que deveria estar trancada com correntes desde a morte de Lord Edmund, pois ninguém ousava perturbar os fantasmas que supostamente habitavam aquele espaço. Foi lançada aberta com um estrondo que ecoou como canhão de guerra. Evangeline sobressaltou-se, derrubando o balde de velas que carregava. Os cilindros de cera rolaram pelo chão, espalhando-se em todas as direções. Ela ajoelhou-se rapidamente para recolhê-los, mas sua atenção foi capturada pela escuridão que agora invadia o salão, vinda daquela porta aberta. De dentro daquele corredor, um ar gélido, mais frio que o da tempestade exterior, fluía como exalação de túmulo. E então ela ouviu um som baixo, quase subliminar, que poderia ter sido o vento, mas que sua percepção instintiva reconheceu como outra coisa. Era um gemido humano, abafado pela distância e pelo barulho da tempestade, mas inconfundível em sua angústia. Sem pensar duas vezes, Evangeline levantou-se, pegou o candelabro de 3 velas que acabara de acender e avançou em direção ao corredor proibido. Seus passos eram decididos, guiados por uma compulsão que ela não conseguia nomear, uma mistura de coragem natural e de algo mais profundo, uma necessidade de trazer luz onde havia escuridão. O corredor revelou-se longo e estreito, forrado de retratos, cobertos por panos brancos que se assemelhavam a fantasmas suspensos nas paredes. O ar cheirava a mofo, cera antiga e algo mais. Um perfume masculino de tabaco e tinta de escrever que ainda persistia após meses de abandono. Ao final do corredor, uma porta de carvalho entalhada com o brasão ducal, um corvo coroado sobre um campo de lírios, estava entreaberta, e dela emanava uma luz fraca e oscilante. Evangeline empurrou a porta devagar. A dobradiça gemeu como alma penada. O que ela encontrou dentro a paralisou momentaneamente. Era uma biblioteca privada, menor que a principal do solar, mas infinitamente mais íntima. As paredes eram cobertas do chão ao teto, com estantes de mogno escuro, entalhadas com motivos florais tão delicados que pareciam rendas de madeira. Milhares de volumes encadernados em couro, vermelhos, marrons, verdes, alguns com douração nas lombadas, observavam o espaço central como testemunhas silenciosas. Uma lareira apagada ocupava a parede oposta, flanqueada por poltronas de veludo vinho que pareciam não ter sido usadas em meses. E no centro, debruçado sobre uma escrivaninha de jacarandá coberta por pergaminhos e cartas amareladas, estava o próprio Duque de Lavingford, mas não o Duque que ela conhecia, não aquela máscara de frieza aristocrática. Este era um homem despojado de suas defesas, com a sobrecasaca jogada descuidadamente sobre uma cadeira, o colete desabotoado, revelando a camisa branca de linho que se colava levemente ao contorno de seu torso. Suas mangas estavam enroladas até os cotovelos, expondo antebraços de musculatura definida, cobertos por uma leve camada de pelos escuros. Seu cabelo negro,
usualmente penteado com pomada para trás em estilo impecável, caía em mechas desalinhadas sobre a testa. Ele ergueu o olhar ao perceber a presença dela, e Evangeline viu que seus olhos cinzentos estavam avermelhados, como se tivesse estado chorando, ou como se não dormisse há dias. A expressão que a recebeu foi primeiro de choque, depois de fúria, mas por trás de ambas havia algo mais vulnerável, algo que ele não conseguia esconder completamente. O que significa esta invasão? A voz dele emergiu rouca, despojada de sua autoridade costumeira. Evangeline avançou um passo para dentro da biblioteca e foi apenas então que notou o estado do aposento. Papéis espalhados por toda parte, alguns com marcas de vinho derramado, outros rasgados e amassados, como se tivessem sido lançados contra a parede em acesso de raiva. Sobre a escrivaninha, uma garrafa de conhaque pela metade e uma taça suja testemunhavam horas de solidão amarga. Eu ouvi um som, explicou ela, sua voz assumindo aquele timbre hipnotizante que parecia ter vida própria. Pensei que alguém precisasse de ajuda. E presumiu ter o direito de vir verificar. Nathaniel levantou-se, mas a ação foi menos ameaçadora do que pretendia, pois ele precisou apoiar-se momentaneamente na escrivaninha, como se o próprio ato de ficar de pé exigisse esforço. Evangeline colocou o candelabro sobre uma mesinha lateral e, ignorando todos os protocolos que deveriam governar o comportamento de uma serva diante de um duque, aproximou-se dele com a confiança de uma igual. Vossa Graça está doente, observou ela, não como pergunta, mas como constatação. Estou perfeitamente bem, mentiu ele, mas sua testa brilhava com uma fina camada de suor, apesar do frio que invadia o aposento. Evangeline estudou-o com aqueles olhos verde esmeralda que pareciam ver através de máscaras e pretensões. Ela notou a leve tremura em suas mãos, a respiração um pouco mais superficial do que deveria estar, a palidez que começava a atingir sua pele, usualmente bronzeada pelo tempo passado, cavalgando pelos campos. Há quanto tempo Vossa Graça não dorme adequadamente? Perguntou ela, sua voz adquirindo uma suavidade quase maternal. Ou come uma refeição completa? Nathaniel olhou-a como se ela tivesse falado em língua estrangeira. Ninguém, absolutamente ninguém, ousava questioná-lo daquela forma. Ele deveria estar furioso. Deveria expulsá-la imediatamente, talvez até demiti-la completamente de seu serviço e enviá-la para a mais miserável das aldeias vizinhas, sem referência ou recursos. Mas ao invés disso, sentiu algo dentro de si ceder, como uma represa que finalmente rachou sob pressão implacável. Isto não é de sua conta, disse ele, mas o veneno já havia evaporado de suas palavras. Evangeline não recuou. Em vez disso, começou a recolher os papéis espalhados pelo chão com movimentos metódicos, organizando-os em pilhas sobre uma mesa auxiliar. Enquanto trabalhava, falava em voz baixa, quase como se estivesse conversando consigo mesma. Lord Edmund costumava passar noites nesta biblioteca. Eu o via, às vezes, quando ainda era permitido circular livremente pelo solar. Ele dizia que os livros eram sua única companhia confiável, pois, ao contrário das pessoas, eles não mentiam sobre seu conteúdo. Ela fez uma pausa, pegando um volume caído e passando os dedos reverentemente pela lombada desgastada. Ele me ensinou que toda verdade esconde-se nas entrelinhas daquilo que não é dito, e que os maiores erros da humanidade vêm de julgar baseado em aparências e não em evidências. Nathaniel observava-a com uma intensidade que fazia seu peito apertar de forma perturbadora. A forma como ela se movia, aquela graça inata que nenhuma quantidade de roupas simples ou trabalho degradante conseguia apagar, evocava algo primordial nele. E sua voz. Aquela maldita voz que parecia tecer feitiços invisíveis, envolvendo-o em uma teia da qual ele não desejava se libertar, mesmo que soubesse que deveria.
Por que se importa? A pergunta escapou antes que ele pudesse contê-la. Eu a rebaixei à posição mais vil possível. Humilhei-a diante de todos. E ainda assim você. Ele gesticulou vagamente, incapaz de completar o pensamento. Evangeline interrompeu seu trabalho e virou-se para encará-lo completamente. A luz das velas dançava entre eles, criando sombras que se alongavam e retraíam nas paredes forradas de livros. Lá fora, outro trovão explodiu, tão próximo que a janela inteira vibrou, mas nenhum dos dois desviou o olhar. "Por quê?", disse ela, e havia agora uma profundidade em sua voz que fez cada terminação nervosa de Nathaniel ganhar vida. Nem toda riqueza se esconde atrás de cofres trancados. Há uma fortuna em caráter, em dignidade, em fazer o que é certo mesmo quando ninguém está observando. E porque, vossa graça, acredito que há mais em vossa alma do que a amargura que opta mostrar ao mundo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de eletricidade que não vinha da tempestade exterior. Nathaniel deu um passo em direção a ela. Apenas um, mas foi o suficiente para que o espaço entre eles se reduzisse a menos de meio metro. Ele podia ver agora, com clareza crua, cada detalhe de seu rosto, a delicadeza de suas maçãs do rosto, o arco perfeito de suas sobrancelhas, o modo como seus lábios entreabertos revelavam dentes brancos e levemente imperfeitos. Havia uma pequena cicatriz acima de sua sobrancelha esquerda, antiga, quase invisível, e ele sentiu um desejo absurdo de perguntar como a obtivera. "Você não me conhece", disse ele. Mas sua voz havia se tornado um sussurro áspero. "Não", concordou Evangeline, e agora era ela quem dava um passo à frente, reduzindo ainda mais a distância. "Mas conheço o peso da injustiça e reconheço um homem que carrega fardos que não lhe pertencem." A mão de Nathaniel ergueu-se quase involuntariamente, pairando no ar a centímetros da bochecha dela. Ele podia sentir o calor que emanava de sua pele, podia ver o pulso que batia visível na base de seu pescoço. Rápido, tão rápido quanto o dele próprio. Por um momento infinito, o mundo reduziu-se àqueles poucos centímetros entre sua mão e o rosto dela, àquela respiração suspensa que nenhum dos dois ousava completar. E então, como se despertasse de um transe, Nathaniel deixou a mão cair de volta ao longo do corpo. Ele recuou 2 passos, recompondo a máscara de frieza com esforço visível. "Saia", ordenou ele, mas não havia convicção em sua voz. "E não retorne a esta ala sem permissão explícita." Evangeline segurou seu olhar por mais um momento, e naquele olhar havia compreensão, uma sabedoria que transcendia os anos que ela carregava. Então, sem uma palavra, pegou seu candelabro e retirou-se, deixando-o sozinho com os fantasmas de seus próprios erros e com uma sensação nova e perturbadora que pulsava em seu peito como ferida aberta. Nathaniel afundou na poltrona, cobriu o rosto com as mãos e, pela primeira vez desde que assumira o título ducal, permitiu-se questionar se havia cometido um erro terrível. A tempestade que começara como ameaça vaga transformou-se em catástrofe real. Durante 3 dias e 3 noites, a fúria dos céus castigou Lavingford com uma intensidade que ninguém vivo recordava ter presenciado. Os rios que cortavam a propriedade, usualmente córregos mansos e navegáveis, transformaram-se em torrentes enfurecidas que arrancavam árvores centenárias pela raiz e carregavam cercas de pedra como se fossem palha. As estradas que conectavam o solar ao vilarejo mais próximo ficaram intransitáveis, bloqueadas por deslizamentos de terra e árvores caídas. O solar ducal, construído há gerações para resistir aos piores rigores do inverno inglês, tornara-se uma ilha isolada do resto do mundo. Na ala dos criados, o pânico começou a se instalar. A despensa, que deveria estar bem abastecida para o inverno, revelou-se escandalosamente deficiente,
resultado de má administração da governanta anterior, que fora demitida semanas antes por roubo e ainda não havia sido substituída adequadamente. Havia farinha suficiente para talvez uma semana, carne salgada para pouco mais e as reservas de lenha, essenciais para manter as lareiras acesas e impedir que todos morressem congelados, estavam perigosamente baixas. Foi em meio a este caos crescente que Evangeline emergiu como figura central, não por buscar protagonismo, mas por pura necessidade, quando a cozinheira-chefe entrou em histeria, declarando que todos morreriam de fome antes que a tempestade amainasse. Foi Evangeline quem a acalmou com palavras firmes e um chá de ervas que ela mesma preparou. Quando um dos jovens lacaios caiu de uma escada ao tentar tapar um buraco no teto por onde a chuva vazava, foi Evangeline quem tratou seu tornozelo torcido com compressas frias e uma tala improvisada, feita de ripas de caixote e tiras de linho. E quando a própria estrutura do solar começou a gemer sob o peso do vento, com telhas sendo arrancadas e janelas ameaçando se despedaçar, foi Evangeline quem organizou os criados em equipes, distribuindo tarefas com uma autoridade natural que fez mesmo os mais velhos e teimosos acatarem suas ordens sem questionar. Nathaniel observava tudo isto de uma distância cada vez mais insustentável. Durante o primeiro dia de isolamento, manteve-se em seus aposentos privados, recusando-se a reconhecer que a situação exigia sua intervenção direta. Afinal, pensava ele, a administração de criadagem era problema da governanta, que não existia mais, e os criados deveriam ser capazes de se organizar sozinhos. Mas no segundo dia, quando os relatos de Mrs. Pemberton, a criada mais antiga, começaram a revelar a magnitude da crise e, particularmente, os esforços quase sobre-humanos de Evangeline para manter todos alimentados, aquecidos e seguros, algo dentro dele começou a quebrar. Ele a encontrou na tarde do terceiro dia, na grande cozinha de pedra que ocupava o subsolo do solar. O ambiente estava repleto de atividade frenética. Panelas borbulhavam sobre o fogo, criadas corriam de um lado para o outro, carregando jarras de água e cestos de raízes. E no centro de tudo, como maestrina, regendo uma sinfonia caótica, estava Evangeline. Ela havia amarrado seus cabelos castanho-dourados em um coque simples na nuca, mas mechas rebeldes haviam escapado, colando-se às suas bochechas coradas pelo calor das fornalhas. Suas mangas estavam enroladas até os cotovelos, revelando braços delgados, mas surpreendentemente musculosos, cicatrizados aqui e ali por pequenas marcas, testemunhas de anos de trabalho manual. Seu avental, outrora branco, estava manchado de farinha, molho de carne e algo que parecia ser suco de beterraba. Ela estava explicando a dois jovens ajudantes de cozinha como fazer render um pedaço pequeno de presunto salgado, cortando-o em cubos minúsculos e adicionando-o a uma sopa espessa de vegetais que ela havia improvisado com raízes da adega. Nabos, cenouras, um pedaço de aipo murchado, e ervas secas que ninguém mais sabia que existiam, guardadas em jarros empoeirados no fundo de uma prateleira. O sabor, dizia ela, sua voz projetando-se clara mesmo em meio ao barulho, não vem da quantidade, mas da distribuição. Cada colher desta sopa terá o gosto do presunto se o cortarmos assim. Ela demonstrou, seus dedos movendo-se com precisão de cirurgiã. Foi apenas quando terminou a explicação e se virou para pegar outro ingrediente que percebeu a presença de Nathaniel parado na entrada da cozinha. Todo o barulho da cozinha pareceu diminuir, como se a própria atmosfera reconhecesse a presença do mestre da casa. Evangeline endireitou-se, limpou rapidamente as mãos no avental e fez uma reverência respeitosa, mas não servilmente baixa. Vossa Graça nos honra com sua presença, disse ela, e não havia ironia em sua voz, apenas uma constatação factual. Nathaniel varreu o ambiente com o olhar,
absorvendo pela primeira vez a magnitude do que estava acontecendo ali. Ele havia passado os últimos dias em uma espécie de negação aristocrática, presumindo que sua presença não era necessária, porque as coisas simplesmente funcionariam como sempre funcionaram. Mas agora, vendo a organização metódica que Evangeline havia imposto ao caos, compreendeu o quão próximo todos haviam estado do desastre. "Preciso falar com a senhorita em particular", disse ele, sua voz formal demais para o ambiente. Algo passou pelo rosto de Evangeline, surpresa talvez, ou preocupação, mas foi substituído rapidamente por aquela serenidade que parecia ser sua característica definidora. "Como desejar vossa graça?" Ela voltou-se para a cozinheira-chefe. "Mrs. Cooper, pode continuar como eu mostrei. Adicione os temperos que separei na ordem correta." A mulher corpulenta, que horas antes estava em prantos convencida de que todos morreriam, acenou vigorosamente, seus olhos brilhando com uma gratidão que beirava a adoração. Evangeline seguiu o duque para fora da cozinha, através de um corredor estreito que levava à despensa principal. Um espaço frio e escuro, iluminado apenas por uma pequena janela alta por onde a luz cinzenta do dia penetrava fracamente. Nathaniel fechou a porta atrás deles, e de repente o espaço pareceu diminuir, tornando-se sufocante em sua intimidade. Prateleiras alinhadas dos dois lados, repletas de jarros de conserva, sacos de grãos e cestos de vegetais, criavam um corredor estreito, onde apenas uma pessoa poderia passar confortavelmente. Para conversarem face a face, precisavam ficar a menos de um braço de distância. "Eu devo um pedido de desculpas", começou Nathaniel, e as palavras claramente custavam-lhe esforço, como se estivesse arrancando-as de um lugar profundo e bem defendido. "Eu subestimei a situação e subestimei a senhorita." Evangeline inclinou a cabeça levemente, estudando-o com aqueles olhos que pareciam penetrar camadas de defesa. "Vossa Graça não precisa se desculpar por aquilo que não sabia." "Mas eu deveria saber", insistiu ele, dando um passo à frente e então parando abruptamente ao perceber que agora estavam tão próximos que podia ver as pequenas manchas douradas em seus olhos verdes. "É minha responsabilidade conhecer cada aspecto desta propriedade, e em vez disso, tenho me escondido em meus aposentos como covarde, enquanto a senhorita..." Ele gesticulou vagamente. "A senhorita fez o que eu deveria ter feito." Evangeline permaneceu em silêncio por um momento, e então algo extraordinário aconteceu. Ela sorriu. Não foi um sorriso completo, apenas um leve curvamento dos cantos de seus lábios, mas o efeito em Nathaniel foi devastador. Foi como se o sol tivesse atravessado as nuvens negras lá fora, inundando aquela despensa escura com calor repentino. "Vossa Graça", disse ela suavemente, "não é covarde, é apenas um homem que carrega peso demais sozinho. Todos nós precisamos de ajuda às vezes. Não há vergonha nisso." Nathaniel sentiu algo dentro dele se desfazer, alguma armadura interna que havia construído ao longo de anos, reforçada por luto, traição e responsabilidades esmagadoras. Sua mão ergueu-se novamente, como havia feito naquela noite na biblioteca, mas desta vez ele não a deixou pairar no ar. Seus dedos tocaram, muito levemente, uma mecha de cabelo que havia escapado do coque dela e colava-se à sua bochecha. O contato foi elétrico. Evangeline inspirou bruscamente, seus lábios entreabertos, mas não recuou. Nathaniel deslizou a mecha de cabelo para trás de sua orelha, seus dedos rosando a pele dela de uma forma que era ao mesmo tempo inocente e absolutamente devastadora em suas implicações. "Como consegue?" sussurrou ele, sua voz rouca de emoção contida. "Como consegue manter essa serenidade, essa bondade, depois de tudo que eu fiz? Eu a despojei de tudo, humilhei-a, e ainda assim, a senhorita me trata com mais humanidade
do que eu jamais tratei qualquer pessoa nesta casa. Evangeline ergueu sua mão, suja de trabalho, com unhas curtas e práticas, tão diferentes das mãos delicadas de uma dama, e, em um gesto de ousadia que surpreendeu ambos, colocou-a sobre o peito dele, exatamente sobre seu coração. Ela podia sentir a batida acelerada contra sua palma, podia sentir o calor que emanava através do tecido da camisa. "Por quê?", disse ela, e sua voz havia adquirido aquela qualidade hipnotizante que fazia o mundo ao redor desaparecer. "Eu entendo que a crueldade frequentemente nasce do medo, e que o medo, por sua vez, nasce da dor. Vossa Graça não é má pessoa. É uma pessoa ferida que aprendeu a ferir primeiro antes que outros pudessem feri-la novamente." Nathaniel cobriu a mão dela com a sua, pressionando-a mais firmemente contra seu peito, como se quisesse fundir aquele toque à sua própria carne. Seus olhos, aqueles olhos cinzentos que ela havia visto apenas como frios e distantes, agora brilhavam com uma intensidade que a deixava sem fôlego. "E se eu lhe disser", ele sussurrou, inclinando-se para mais perto, tão perto que suas respirações se misturavam no ar frio da despensa, "que eu não quero mais ferir ninguém, que estou cansado de carregar essa armadura, que quando olho para a senhorita, vejo algo que pensei que nunca mais encontraria?" "O que vê?" A pergunta escapou em um sussurro, e Evangeline percebeu que seu coração batia tão rápido que ela podia senti-lo pulsando em sua garganta. "Redenção", respondeu ele, e então, muito devagar, como se desse a ela todas as oportunidades do mundo para recuar, inclinou sua cabeça em direção à dela. Seus lábios estavam a milímetros de distância quando a porta da despensa se escancarou violentamente. "Vossa Graça!" A voz de Mr. Pemberton, o mordomo, ecoou com urgência. "Vossa Graça, venha depressa. Há um problema grave na ala norte." Os dois se separaram abruptamente, como se tivessem sido queimados. Nathaniel recompôs-se com esforço visível, endireitando o colete e limpando a garganta. "O que aconteceu?", perguntou ele, sua voz recapturando a autoridade ducal, embora um observador atento pudesse notar a leve tremura que a atravessava. "O teto da ala norte colapsou parcialmente, meu senhor. A água está inundando 3 dos quartos dos hóspedes e está começando a se espalhar para o corredor principal. Se não fizermos algo imediatamente..." Nathaniel não esperou o mordomo terminar. Ele lançou um último olhar para Evangeline, um olhar carregado de promessas não ditas e possibilidades que pairavam no ar como perfume. E então saiu apressadamente atrás de Pemberton. Evangeline permaneceu sozinha na despensa por um longo momento, sua mão ainda quente do lugar onde havia tocado o peito dele, seus lábios ainda formigando com a memória do beijo que quase acontecera. Lá fora, a tempestade continuava sua fúria implacável, mas dentro dela, algo novo havia nascido, algo que ela não ousava nomear, mas que já não podia mais negar. A aurora do 4º dia trouxe consigo não alívio, mas uma nova ameaça. A tempestade havia finalmente amainado, não cessado completamente, mas reduzido-se a uma chuva fria e persistente que caía como lágrimas de um céu exausto. As nuvens, ainda espessas e pesadas, começaram a se dispersar em rasgões por onde raios pálidos de sol tentavam penetrar. Foi durante o desjejum, uma refeição simples que Evangeline havia milagrosamente improvisado com os últimos restos da despensa, que o estrondo na porta principal ecoou através do solar como tambor de guerra. Nathaniel, que estava reunido com Evangeline e os principais criados no salão de jantar menor, discutindo planos para reparar os danos causados pela tempestade, levantou-se imediatamente. Havia algo na força daquelas batidas, imperativas, quase violentas, que lhe encheu de presságio. Mr. Pemberton apressou-se a atender e, momentos depois, retornou com expressão grave. "Vossa Graça", anunciou ele, e havia tensão em cada sílaba.
Sir Alistair Beaumont solicita audiência urgente. O nome caiu sobre o ambiente como pedra em lago parado. Evangeline viu o rosto de Nathaniel perder toda a cor. Viu suas mãos, aquelas mesmas mãos que horas antes haviam tocado seu rosto com ternura inimaginável, cerrarem-se em punhos tão apertados que os nós dos dedos ficaram brancos. Beaumont, repetiu Nathaniel, e havia em sua voz um ódio tão puro, tão destilado, que fez Evangeline estremecer. Que diabo ele quer aqui? Ele diz que traz documentos de importância crítica relacionados à propriedade, explicou Pemberton, e que não partirá até ser recebido. Nathaniel trocou um olhar rápido com Evangeline. Naquele olhar havia preocupação, confusão e algo mais. Um pedido silencioso para que ela permanecesse ao seu lado, não importando o que viesse a seguir. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Traga-o para a sala de audiências, ordenou o duque, e certifique-se de que 2 lacaios fiquem presentes. Não confio nesse homem. Minutos depois, o grupo reuniu-se na sala de audiências. Um espaço formal com paredes revestidas de painéis de carvalho escuro e uma mesa longa de mogno que podia acomodar 20 pessoas. Nathaniel posicionou-se na cabeceira. Evangeline ficou de pé ligeiramente atrás e à sua esquerda, e 2 lacaios robustos flanquearam a porta. Sir Alistair Beaumont entrou como tempestade personalizada. Era um homem de 40 anos, alto e magro, de uma forma que sugeria não elegância, mas privação voluntária, como se cada onça de carne fosse luxo desnecessário. Seu rosto era comprido e pálido, dominado por um nariz aquilino e olhos de um verde tão claro que pareciam transparentes. Usava roupas caras, mas ligeiramente fora de moda, como se tivesse investido todo o dinheiro em aparência sem ter recursos para mantê-la atualizada. Ele era, Nathaniel sabia por experiência amarga, primo distante de ambos, dele e do falecido Lord Edmund. E era também um dos homens mais ambiciosos e inescrupulosos que já haviam caminhado sobre a terra de Lavingford. Nathaniel, cumprimentou Beaumont com familiaridade falsa, sem usar o título ducal apropriado. Vejo que sobreviveste à tempestade. Admirável. Corte as amenidades, Alistair, cortou Nathaniel, sua voz como aço. O que quer aqui? Beaumont sorriu. E foi um sorriso de cobra avistando presa. Direto ao ponto. Sempre apreciei isso em ti. Ele colocou sobre a mesa um estojo de couro, abrindo-o para revelar um conjunto de documentos amarelados pelo tempo, todos selados com lacre de cera vermelha. Vim trazer-te aquilo que destrói teu mundo, tão cuidadosamente construído. Ele empurrou os documentos através da mesa em direção a Nathaniel. O duque pegou-os com mãos que tremiam levemente, não de medo, mas de fúria contida, e começou a ler. À medida que seus olhos percorriam as linhas de texto escrito em caligrafia elegante do século anterior, a cor drenou completamente de seu rosto. Evangeline, que observava tudo com crescente apreensão, viu o momento exato em que a verdade o atingiu como golpe físico. Nathaniel cambaleou levemente, apoiando-se na mesa, seus olhos fixos nos documentos, como se não conseguisse acreditar no que lia. Isso não pode ser verdade, sussurrou ele, mas havia derrota em sua voz. Oh, mas é, ronronou Beaumont, claramente saboreando cada momento. Esses são os testamentos originais de Lord Edmund Harcourt, datados de 1843, 4 anos antes de sua morte. Foram mantidos em custódia pelos advogados da família em Londres e só agora foram revelados devido a um, digamos, erro administrativo que finalmente se corrigiu. Nathaniel ergueu o olhar e Evangeline viu em seus olhos cinzentos algo que fez seu coração se partir. Horror, culpa e uma compreensão devastadora. Continua, ordenou ele, sua voz morta de emoção. Beaumont gesticulou dramaticamente para os papéis. Como podes ver claramente nesses documentos, Lord Edmund Harcourt deixou toda. E quando digo toda,
Quero dizer absolutamente cada centímetro de terra, cada centavo de fortuna, cada título e direito. A sua sobrinha, Lady Evangeline Archer. Ele fez uma pausa teatral, voltando-se para olhar diretamente para Evangeline pela primeira vez. A mulher que, segundo me informaram, atualmente limpa os chãos desta propriedade como serva. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o som da chuva lá fora pareceu cessar, como se o próprio universo segurasse a respiração. Nathaniel virou-se muito devagar para encarar Evangeline. Em seus olhos havia um abismo de emoções conflitantes, choque, vergonha, horror pelo que havia feito, e subjacente a tudo isso, uma pergunta silenciosa. Por que você não me contou? Evangeline sustentou seu olhar com dignidade inabalável, embora lágrimas começassem a se acumular em seus olhos verde esmeralda. Eu tentei, disse ela suavemente, sua voz quebrando nas bordas. Naquele primeiro dia, quando Vossa Graça me recebeu, tentei explicar sobre os documentos, sobre as palavras finais de Lord Edmund, mas Vossa Graça não quis ouvir. E depois eu pensei que talvez pudesse provar meu valor através de ações, não palavras. Que talvez se Vossa Graça me visse como pessoa real, não como símbolo de traição imaginada. Você sabia? As palavras de Nathaniel emergiram como súplica ferida. Todo esse tempo, você sabia que era a legítima proprietária, e ainda assim me deixou tratá-la como... Como serva, completou Beaumont com prazer malicioso. Oh, isto é delicioso, verdadeiramente delicioso. Nathaniel girou sobre Beaumont com fúria explosiva. Cale essa boca imunda antes que eu a cale por você. Cuidado, Nathaniel, advertiu Beaumont, recuando um passo, mas mantendo seu sorriso venenoso. Agora não és mais o Duque de Lavingford. Na verdade, nunca foste. Esse título pertence à legítima herdeira. Ele fez uma reverência exageradamente profunda para Evangeline. Vossa Graça. Evangeline estremeceu visivelmente ao ser chamada assim, como se o título fosse fardo que ela nunca havia desejado carregar. Mas há mais, continuou Beaumont, e agora sua voz adquiriu uma qualidade mais sinistra. Esses documentos também especificam que, caso Lady Evangeline seja considerada incompetente ou incapaz de administrar a propriedade, a gestão deve passar para o parente masculino mais próximo. Ele fez uma pausa dramática, que sou eu. Finalmente, o esquema revelou-se em toda sua monstruosidade. Beaumont não havia vindo simplesmente para revelar a verdade. Ele havia vindo para reclamar o que considerava seu por direito. Se conseguisse provar que Evangeline era inadequada para administrar uma propriedade tão vasta, então toda a fortuna de Lavingford cairia em suas mãos. Nathaniel compreendeu tudo isto em um instante de claridade devastadora e compreendeu também algo mais, que cada ação que havia tomado contra Evangeline, cada humilhação que lhe havia imposto, cada momento em que a tratara como menos que humana, agora seria usado como evidência de sua inadequação. Ele havia, sem saber, criado a armadilha perfeita para destruir a mulher que, e isto era a parte mais dolorosa, ele havia começado a amar. Sugiro, disse Beaumont, guardando os documentos de volta no estojo com gestos deliberadamente lentos, que nos reunamos amanhã ao meio-dia com testemunhas apropriadas para formalizar a transferência de propriedade. E então, é claro, teremos que discutir a adequabilidade da atual herdeira para manter o que herdou. Ele virou-se para sair, mas parou na porta, olhando por cima do ombro com expressão de triunfo mal contido. Oh, e Nathaniel, espero que tenhas economizado algum dinheiro. Em breve precisarás procurar nova residência. Ele riu, um som úmido e desagradável, e então saiu, deixando destruição em seu rastro. O silêncio na sala de audiências era sepulcral. Os dois lacaios olhavam fixamente para o chão, claramente mortificados por terem presenciado tal cena.
Nathaniel permanecia de pé, rígido como estátua, seu rosto uma máscara de agonia. Foi Evangeline quem finalmente quebrou o silêncio. Vossa guer. Nathaniel, corrigiu ela suavemente, abandonando a formalidade pela primeira vez. Isto não muda nada entre nós. Ele riu, mas foi um som amargo, cheio de autorrecriminação. Não muda nada. Evangeline, eu passei meses transformando sua vida em inferno. Acusei-a de crimes que nunca cometeu. Rebaixei-a ao trabalho mais degradante. E tudo isso porque eu era arrogante demais, cego demais, estúpido demais para simplesmente ouvir. Como pode dizer que não muda nada? Evangeline aproximou-se dele, seus passos ecoando no silêncio. Quando estava a poucos centímetros, ergueu uma mão hesitante e tocou seu rosto. Um toque tão leve que poderia ter sido imaginado, mas que enviou ondas de calor através do corpo dele. Muda tudo em termos de títulos e propriedades, admitiu ela, sua voz assumindo aquele timbre hipnotizante que sempre o desarmava. Mas não muda o que vi em vosso coração esses últimos dias. Não muda o homem que começou a emergir da armadura de dor que construiu ao seu redor. E não muda o fato de que... Ela hesitou, respirando fundo antes de continuar. De que eu escolheria passar meus dias como serva ao seu lado do que como duquesa sem vossa presença. Nathaniel fechou os olhos e uma única lágrima, a primeira que permitira em anos, desceu por sua bochecha. Eu não mereço você, sussurrou ele. Ninguém merece amor, respondeu Evangeline suavemente. Amor não é algo que se merece. É algo que se escolhe dar, independentemente de merecimento. Ele abriu os olhos então, e neles havia uma determinação feroz, que ela ainda não havia visto. Beaumont não terá esta propriedade, declarou ele, sua voz recuperando força. E ele definitivamente não terá você. Eu vou consertar isto. De alguma forma, vou encontrar uma forma de desfazer o mal que causei e garantir que você receba tudo que lhe pertence por direito. Como? Perguntou ela, não com dúvida, mas com curiosidade genuína. Um sorriso, pequeno mas real, tocou os lábios dele. Ainda não sei, mas tenho até amanhã ao meio-dia para descobrir. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos de uma forma que era ao mesmo tempo íntima e reconfortante. E desta vez, não enfrentarei isto sozinho. Lá fora a chuva recomeçou, mas mais suave agora, como se até a tempestade reconhecesse que o pior já havia passado. O meio-dia do dia seguinte chegou envolto em névoa densa que transformava o mundo em fantasma de si mesmo. O solar de Lavingford, ainda carregando cicatrizes visíveis da tempestade, telhas ausentes, uma janela quebrada mal tapada com tábuas, jardins transformados em pântanos. Preparava-se para receber testemunhas da transferência de propriedade mais dramática que a região havia presenciado em décadas, mas Nathaniel Ashford não havia dormido aquela noite. Em vez disso, passou cada hora na biblioteca privada de Lord Edmund, aquela mesma onde Evangeline o encontrara dias antes, vasculhando cada livro, cada gaveta, cada documento solto em busca da arma que sabia que deveria existir. Edmund Harcourt havia sido muitas coisas, excêntrico, recluso, ocasionalmente dado a arrebatamentos filosóficos que ninguém entendia, mas nunca fora tolo. Se havia deixado sua fortuna inteira para Evangeline, também deveria ter previsto que predadores, como Beaumont, tentariam arrebatá-la. Deveria ter deixado proteções, salvaguardas, algo. E, finalmente, quando o relógio bateu 5 da manhã e a primeira luz cinzenta começou a infiltrar-se pelas janelas, Nathaniel encontrou. Era um livro aparentemente inocente, um volume de filosofia moral de Kant em alemão, língua que Edmund falava fluentemente, mas poucos outros em Lavingford conheciam. E dentro dele, escondidas entre as páginas e escritas em tinta simpática, que só se revelava quando aquecida ao calor de vela, estavam cartas. Cartas de Edmund,
para seus advogados em Londres, detalhando com precisão cirúrgica cada transação fraudulenta que Beaumont havia executado ao longo de anos. Esquemas de apropriação indébita de fundos familiares, dívidas de jogo que ele havia tentado esconder, forjando documentos, até mesmo evidências de suborno de oficiais locais para alterar registros de propriedade. Edmund havia sabido. Claro que havia sabido. E havia documentado tudo meticulosamente, não para expor Beaumont de imediato, pois isso teria desencadeado o escândalo familiar que o idoso senhor desejava evitar, mas para garantir que, quando o momento chegasse, a verdade estaria disponível. Quando o relógio bateu meio-dia, a sala de banquetes do solar estava repleta de testemunhas. Mr. Pemberton havia seguido instruções de Nathaniel ao pé da letra, convocando não apenas os criados seniores e advogados locais, mas também 3 magistrados da cidade vizinha que haviam conseguido chegar através das estradas agora meio transitáveis. Beaumont chegou pontualmente, trazendo consigo 2 homens que ele apresentou como seus próprios advogados, indivíduos de aparência oleosa que pareciam compartilhar o caráter questionável de seu cliente. Evangeline entrou por último, vestindo não as roupas simples de serva, mas um vestido que havia sido de sua mãe, guardado em uma mala no sótão durante todos esses meses. Era de veludo verde floresta, desbotado mas ainda digno, com gola alta de renda e mangas justas que acentuavam a graça natural de seus movimentos. Ela havia prendido seus cabelos em um coque elaborado e, pela primeira vez desde que chegara a Lavingford como refugiada, parecia o que sempre havia sido, uma dama de nascimento. A transformação não passou despercebida. Até Beaumont, cuja arrogância raramente era abalada, piscou surpreso ao vê-la. Nathaniel, posicionado na cabeceira da mesa longa, esperou até que todos estivessem sentados. Então, em vez de permitir que Beaumont assumisse controle do procedimento como planejado, ergueu-se e sua voz preencheu o salão com autoridade que não admitia contestação. «Cavalheiros, senhores advogados, magistrados», começou ele, seu olhar varrendo o ambiente antes de pousar em Beaumont. Foram convocados para presenciar o que Sir Alistair Beaumont caracterizou como transferência de propriedade. E, de fato, uma transferência ocorrerá hoje. Mas não aquela que Sir Alistair antecipa. Beaumont inclinou-se para a frente, suas mãos espalmadas sobre a mesa. «Nathaniel, o que estás a fazer? A lei é clara.» A lei é clara», concordou Nathaniel, sua voz cortante como navalha. «E é por isso que tomo o extraordinário passo de revelar documentos que deveria, por decência familiar, ter mantido ocultos. Mas decência familiar não merece proteção quando é abusada por aqueles sem honra.» Ele acenou para Pemberton, que trouxe uma caixa de madeira polida e a colocou sobre a mesa. De dentro, Nathaniel começou a retirar documento após documento, espalhando-os como cartas de baralho diante das testemunhas atônitas. «Aqui», disse ele, tocando o primeiro conjunto, «estão registros de transações bancárias datados de 1841 a 1845, mostrando a transferência sistemática de fundos da conta familiar de Harcourt para contas pessoais de Sir Alistair Beaumont, sem autorização ou conhecimento de Lord Edmund. Beaumont empalideceu, mas tentou manter compostura. Essas eram empréstimos legítimos. Empréstimos? Nathaniel ergueu uma sobrancelha. Sem termos escritos? Sem pagamento de juros? Sem nenhum registro, exceto estas transferências unilaterais? Ele empurrou os documentos em direção ao magistrado mais próximo. Vossa Senhoria pode examinar e determinar se parecem empréstimos legítimos. O magistrado, um homem idoso de bigodes brancos e expressão severa, ajustou seus óculos e começou a examinar os papéis com atenção crescente. Nathaniel não esperou por sua conclusão. Já estava segurando o próximo conjunto de documentos. «E aqui temos algo ainda mais fascinante»,
Correspondência entre Sir Alistair e um falsificador conhecido em Londres, um tal de Jeremy Wickham, que atualmente reside na prisão de Newgate, cumprindo sentença por fraude documental. Ele leu em voz alta. Os documentos que solicitaste estão prontos. Garanto que a caligrafia de Harcourt foi perfeitamente replicada. Ninguém jamais saberá que não são autênticos. Nathaniel olhou diretamente para Beaumont. Quer explicar a que documentos se referia? O rosto de Beaumont havia passado de pálido para verde acinzentado. Seus advogados trocaram olhares nervosos, claramente percebendo que a situação havia se voltado catastroficamente contra seu cliente. Isso é uma conspiração, gaguejou Beaumont. Nathaniel está inventando evidências para... Para fazer o quê? Interrompeu Nathaniel, sua voz adquirindo um tom de genuína curiosidade. Proteger a própria propriedade? Mas, segundo suas próprias alegações de ontem, esta propriedade nem sequer me pertence. Pertence à Lady Evangeline Harcourt. Então por que eu me daria ao trabalho de fabricar evidências contra você? A menos que tais evidências fossem verdadeiras e representassem ameaça à legítima herdeira. A lógica era inescapável. Beaumont abriu e fechou a boca diversas vezes, como peixe fora d'água, mas nenhuma réplica convincente emergiu. Nathaniel voltou-se então para Evangeline, que havia assistido a tudo em silêncio, suas mãos cruzadas no colo, aquele olhar sereno e hipnotizante fixo não em Beaumont, mas em Nathaniel, como se estivesse vendo não apenas suas ações presentes, mas reconhecendo a transformação que havia ocorrido dentro dele. Lady Evangeline, disse Nathaniel, e pela primeira vez, desde que a conhecera, usou seu título com o respeito que merecia. Sou culpado de injustiça terrível contra Vossa Senhoria. Atuei baseado em suposições e boatos. E como resultado, submeti-a a humilhações que mancharão minha consciência pelo resto de minha vida. Mas hoje, diante destas testemunhas, quero corrigir o que posso ser corrigido. Ele caminhou ao redor da mesa até ficar diante dela. Então, para choque absoluto de todos os presentes, o Duque de Lavingford, ou ex-duque, como agora era tecnicamente correto, ajoelhou-se. Eu, Nathaniel Ashford, reconheço publicamente que Lady Evangeline Harcourt é a legítima herdeira de todas as terras, propriedades, títulos e fortunas deixadas por Lord Edmund Harcourt. Reconheço que tratei-a com crueldade indesculpável, baseada em falsidades. E reconheço que ela possui mais nobreza em seu dedo mínimo do que eu possuo em todo o meu ser. O silêncio na sala era absoluto. Até a respiração parecia ter parado. Evangeline estendeu uma mão, tocando delicadamente o ombro de Nathaniel. Levantai-vos, disse ela suavemente. Nunca desejei ver-vos ajoelhado diante de mim. Tudo que sempre desejei era ser vista como igual. Nathaniel ergueu-se lentamente e seus olhos, aqueles olhos tempestuosos que haviam começado tão frios, agora brilhavam com uma intensidade que fez o coração de Evangeline acelerar. Então permita-me oferecer algo mais, disse ele, sua voz baixa, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Não posso desfazer os meses de injustiça. Não posso apagar as humilhações ou recuperar o tempo perdido. Mas posso oferecer o resto de minha vida como compensação. Ele pegou ambas as mãos dela nas suas. Case-se comigo, Evangeline. Não como forma de eu recuperar posição ou propriedade. Ambas são suas por direito e permanecerão suas, independentemente de sua resposta. Case-se comigo, porque durante estes dias de tempestade descobri algo que achava ter perdido para sempre. A capacidade de ver bondade genuína em outro ser humano. E mais que isso, descobri que me apaixonei pela mulher cuja alma você me permitiu ver. O silêncio explodiu em murmúrios chocados. Beaumont levantou-se bruscamente, derrubando sua cadeira.
Isto é ridículo. Ela não pode. Silêncio! Trovejou o magistrado mais velho, finalmente erguendo o olhar dos documentos que estivera examinando. Sir Alistair Belmont, com base nas evidências aqui apresentadas, ordeno sua prisão imediata pendente investigação formal das acusações de fraude, apropriação indébita e falsificação documental. 2 dos lacaios que Nathaniel havia estrategicamente posicionado na sala avançaram, segurando Beaumont pelos braços, mesmo enquanto ele protestava com crescente histeria. Isto não acabou. Tenho conexões. Vocês não sabem com quem estão lidando. Não sabemos exatamente com quem estamos lidando, respondeu o magistrado friamente. Um homem que tentou roubar a herança legítima de uma dama através de meios fraudulentos. E na Inglaterra, Sir, isso ainda é crime grave. Beaumont foi arrastado para fora, seus gritos de protesto desaparecendo gradualmente à medida que era levado para os estábulos onde seria mantido até que pudesse ser transportado para as autoridades apropriadas. Com sua remoção, a tensão na sala diminuiu visivelmente. Os advogados restantes, os magistrados e criados aguardaram, quase prendendo a respiração, pela resposta de Evangeline à proposta de Nathaniel. Ela ainda segurava as mãos dele e agora estudava seu rosto com aquele olhar penetrante que sempre o desarmava. "Fazeis esta proposta por culpa?" perguntou ela suavemente. "Ou por amor?" "Por ambos", admitiu Nathaniel honestamente. "A culpa está lá, e seria desonesto negá-la. Mas o amor, Evangeline, o amor é maior, tão maior que a culpa parece insignificante em comparação. Quando quase te beijei naquela despensa, quando segurei tua mão na biblioteca, quando observei-te trazendo ordem ao caos durante a tempestade. Em cada um desses momentos, senti algo dentro de mim que estava morto há anos ganhar vida novamente. Você me fez lembrar que ainda sou capaz de sentir algo além de amargura." Evangeline fechou os olhos por um momento, e quando os reabriu, havia lágrimas deslizando por suas bochechas, mas eram lágrimas de alegria, não de tristeza. "Então minha resposta", disse ela, sua voz quebrando levemente, mas repleta de certeza, "é sim, sim, casarei convosco. Não porque desejo recuperar título ou propriedade, mas porque durante esses mesmos dias de tempestade vi através de vossa armadura e amei o homem que descobri escondido embaixo." O salão explodiu em aplausos espontâneos. Mrs. Pemberton, a velha criada, chorava abertamente. Até os magistrados severos sorriram com aprovação. Nathaniel puxou Evangeline para seus braços e desta vez não houve interrupção, nenhuma porta se abrindo violentamente, nenhuma urgência a separá-los. Seus lábios encontraram-se em um beijo que era ao mesmo tempo promessa e redenção, perdão e começo. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Nathaniel apoiou sua testa contra a dela. "Prometo", sussurrou ele, "passar cada dia do resto de minha vida provando que sou digno deste dom que me concedeste." "E eu prometo", respondeu Evangeline, sua voz assumindo aquele timbre hipnotizante que sempre o arrebatava, "lembrá-lo de que amor não é sobre merecimento, mas sobre escolha. E eu escolho você, Nathaniel Ashford. Não como duque, não como senhor de propriedade, mas simplesmente como o homem cujo coração começou a bater em sincronia com o meu." Lá fora, o sol finalmente rompeu através das nuvens, inundando o salão de banquetes com luz dourada que parecia abençoar aquele momento. A tempestade havia passado em todos os sentidos, não apenas a tempestade de vento e chuva, mas a tempestade de engano, amargura e injustiça que havia governado Lavingford por tanto tempo. E no lugar dela, algo novo crescia: esperança, amor e a promessa de um futuro construído não sobre orgulho ou propriedade, mas sobre respeito mútuo e a verdade finalmente revelada. A primavera chegou a Lavingford com generosidade que parecia compensar a crueldade do inverno anterior.
Os campos, antes devastados pela geada e enchentes, agora ondulavam com trigo jovem. As árvores, que haviam perdido galhos inteiros na tempestade, brotavam folhagem nova. E os jardins, meticulosamente reconstruídos sob supervisão conjunta de Nathaniel e Evangeline, explodiam em cores que rivalizavam com os melhores jardins de toda a Inglaterra. O casamento havia sido celebrado em cerimônia simples na capela da propriedade, com apenas os criados, alguns amigos próximos e os magistrados que haviam testemunhado a queda de Beaumont presentes. Evangeline havia insistido que não desejava ostentação, apenas união sincera com o homem que amava. Os documentos legais haviam sido meticulosamente reorganizados. Evangeline era oficialmente reconhecida como proprietária de Lavingford, mas havia estabelecido arranjo único. Ela e Nathaniel administrariam a propriedade juntos, como parceiros iguais. O título ducal, que tecnicamente agora pertencia a ela, havia sido oficialmente transferido para Nathaniel através de decreto real obtido após petição pessoal ao príncipe Albert, explicando as circunstâncias extraordinárias. Mas títulos e propriedades haviam se tornado secundários ao que realmente importava. Nesta tarde de maio, Evangeline encontrava-se na biblioteca privada de Lord Edmund, aquela mesma onde tantas transformações haviam começado, organizando os livros que haviam sido danificados pela água durante a tempestade. Nathaniel trabalhava ao seu lado, seus movimentos sincronizados de uma forma que vinha apenas de meses de proximidade constante. "Encontrei algo", anunciou ele de repente, retirando um envelope selado de dentro de um volume de Shakespeare. "Está endereçado a você." Evangeline pegou o envelope com mãos trêmulas. O selo era do tio Edmund e a caligrafia na frente confirmava: "Para minha querida sobrinha Evangeline, a ser aberta quando a tempestade passar." Com dedos delicados, ela rompeu o selo e desdobrou a carta. Os olhos de Nathaniel leram por cima de seu ombro, enquanto ela absorvia as palavras de um morto que havia planejado até mesmo além de sua própria morte. "Minha querida Evangeline, se estás lendo isto, então meus planos funcionaram conforme pretendido, embora suspeito que o caminho tenha sido mais tortuoso do que eu teria desejado para ti. Sempre soube que havia bondade em Nathaniel, enterrada sob camadas de dor que ele acumulou após a morte de seus pais e sua primeira desilusão amorosa. Também sabia que tu possuis força suficiente para suportar em tempestades, tanto literais quanto metafóricas. Perdoa um velho por suas manipulações. Estruturei meu testamento não apenas para garantir que receberias o que te pertence por direito, mas também para criar circunstâncias que forçariam ambos, tu e Nathaniel, a verem além de títulos e propriedades e reconhecerem valor em caráter e alma. Se minha aposta funcionou, estarás agora lendo isto ao lado do homem que ama, tendo atravessado o inferno que inadvertidamente criei. Se não funcionou, bem, então sou tolo morto cujos esquemas causaram apenas dor, e suplico teu perdão. Ama bem, querida Evangeline. Ama corajosamente. E lembra sempre que a maior fortuna que um ser humano pode possuir não é aquela que se conta em moedas, mas aquela que se mede em momentos de conexão verdadeira com outra alma. Teu tio que te amou, Edmund. Evangeline terminou a leitura com lágrimas deslizando livremente por suas bochechas. Nathaniel abraçou-a por trás, sua cabeça descansando no ombro dela, e ela podia sentir a umidade de suas próprias lágrimas contra seu pescoço. Ele sabia, sussurrou Nathaniel maravilhado. O velho louco sabia exatamente o que estava fazendo. Ele apostou em nós, concordou Evangeline, virando-se nos braços dele para encará-lo. Apostou que éramos fortes o suficiente para encontrar um ao outro, mesmo através da tempestade.
Nataniel capturou seus lábios em beijo, que era ao mesmo tempo terno e apaixonado, promessa renovada do compromisso que haviam feito um ao outro. Quando se separaram, ambos ofegantes, ele tocou seu rosto com reverência que nunca diminuíra desde aquele dia na sala de banquetes. Cada dia, disse ele suavemente, agradeço ao destino pela tempestade que me trouxe você. E agradeço a Edmund por ter fé onde eu não tinha nenhuma, e eu, respondeu Evangeline, sua voz assumindo aquele timbre hipnotizante que ele havia aprendido a amar mais que qualquer melodia. Agradeço pela jornada. Porque sem a escuridão não teríamos apreciado tanto a luz. E sem a injustiça não compreenderíamos tão profundamente o valor da verdade. Eles permaneceram abraçados, enquanto o sol da tarde lançava raios dourados através da janela, iluminando a biblioteca que havia testemunhado tantos momentos cruciais de sua história. Lá fora, ouviam-se sons de renovação, criados trabalhando nos jardins, o canto de pássaros que haviam retornado após o inverno, o riso de crianças da vila que Evangeline havia insistido em educar na propriedade. A tempestade havia passado, e em seu rastro havia deixado não apenas destruição, mas também reconstrução. Não apenas perdas, mas também descobertas. E mais importante, havia revelado uma verdade que o próprio Edmund havia compreendido, que a maior riqueza jamais contabilizada não estava nos cofres do solar de Levingford, mas nos corações de duas almas que haviam se encontrado através de circunstâncias improváveis e escolhido, contra todas as probabilidades, amar. E assim, sob o firmamento agora sereno, naquele espaço que havia testemunhado humilhação e redenção, injustiça e amor, a história de Nataniel e Evangeline continuava, não com final, pois finais verdadeiros não existem em histórias de amor que perduram, mas com promessa de capítulos futuros ainda não escritos, aguardando ser vividos um dia de cada vez. A fortuna havia sido descoberta, sim, mas não era aquela que qualquer um havia imaginado. Era algo infinitamente mais valioso.